invasores bem longe. Os machos patrulham as fronteiras para defender o território. Os leões usam uma gama de métodos. Eles rugem, marcam a área com odor e caminham pelo local basicamente para mostrar que eles estão lá. Isso tudo para mostrar para os outros machos da região que esse aqui é o meu bando, esse aqui é o meu território. Se alguém entrar aqui, a gente vai brigar. No outro trecho do território dos Mapogos, um leão em particular assumiu a proteção das fronteiras da coalizão. Muitas vezes eu vi o Makula afastado dos outros do bando, completamente sozinho. Eu só podia presumir que ele estava patrulhando a área. Às vezes ele passava uma semana toda fora e depois ele voltava e se juntava a eles de novo. Isso tinha a ver com a vasta extensão do território. Era ele que fazia a maior parte das rondas. Dava para ouvir o rugido dele ao longe e muitos de nós já até reconhecíamos. Nunca tinha ouvido nenhum outro leão rugir igual Makula. O rugido dele era dos mais estranhos e incríveis de todos os leões. A maioria dos leões ruge durante 45 segundos, 1 minuto e aí para. Mas ele continuava. Em 2010, fazia 4 anos que os Mapogos tinham dominado seu primeiro bando. Por mais que Makulo se mostrasse presente nas fronteiras, sua tarefa era fácil se comparada à de Mr. T e Kingtail para defender seu território. A porção oeste fazia fronteira com o Parque Nacional Kruger, lar de muitos machos nômades interessados no território e nos bandos de Mr. T e Kingtail. Machos nômades e coalizões grandes que querem conquistar novos bandos sempre representam uma ameaça ao domínio de um bando. A gente viu o Mr. T e o Kingtail expulsarem diversos machos nômades mais jovens que vinham do Parque Kruger. Eram eles que defendiam os territórios. Eram eles que seguravam as pontas. O único jeito dos outros leões chegarem até o Makulo e os outros 3 era passando pelo Kingtail e pelo Mr. T. Durante 2 anos, Mr. T e Kingtail afastaram todos os invasores, defendendo seu território e o dos irmãos. Eles não sabiam que existia uma coalizão de 5 machos que a gente passou a chamar de Madinglani. Ela estava entrando pelo sul. Afugentar um macho por vez era uma coisa, mas enfrentar uma coalizão de 5 leões seria um grande desafio para Mr. T e Kingtail. Os Madinglanes eram grandes, jovens, fortes, bons de briga.
Em 8 de junho de 2010, uma coalizão de 5 machos chamada Madingilani chegou ao nordeste da reserva Savisand. Desde a chegada dos Mapogos, ninguém tinha visto uma coalizão tão forte invadir o território deles. No passado, quando ainda eram 6, os Mapogos eram invencíveis. Porém, desde a separação, eram Mr. T e King Tail que defendiam o território na parte oriental. Os Mapogos agora estavam em menor número. Eram 2 contra 5. Sendo o Mr. T e o King Tail como eram, ou seja, 2 leões que nunca perdiam uma luta, não tinha por que eles acharem que não conseguiriam lidar com a situação. Mas os Madingilanes eram grandes, jovens, fortes e bons de briga. Eu não sabia o que esperar, não sabia o que ia acontecer. Eu estava com medo. De repente aparece um leão correndo pela estrada. Havia alguma coisa errada. Nunca imaginei que fosse ver o Mr. T e o King Tail logo atrás. Eles apareceram do nada e correram atrás dele por uns 100 metros. Depois de isolarem um dos invasores Madingilanes, Mr. T e King Tail partem para o ataque. O Mr. T o pegou pela nuca e o derrubou. E o King Tail se jogou em cima dele assim que ele caiu. Eles rugiam e faziam barulhos assustadores. Era uma cena que deixaria qualquer um arrepiado. Mr. T levou vários arranhões na cara. Ele tentava morder o Madingilane e o Madingilane encravava as garras na orelha dele. Mr. T teve que se livrar dele e quase arrancou a orelha. E o tempo todo, enquanto fazia isso, o King Tail mordia a virilha e as patas traseiras do Madingilane. E rugia. O King Tail rugia enquanto estraçalhava o invasor. Ele conseguia rugir e morder o leão ao mesmo tempo. Eu nunca tinha visto nem ouvido falar disso. Eu nunca tinha visto tanta raiva, tanta violência, tanta força, nunca. O Madingilane não desistia. Ele continuava lutando. Eram 2 pesos pesados e um peso médio. Ele acabou perdendo. Nós testemunhamos uma espécie de grito de dor de um grande leão. Eu fui embora do local muito confusa. Àquela altura, eu fiquei bastante aliviada pelo King Tail e o Mr. T terem saído vitoriosos daquela luta brutal. King Tail e Mr. T passaram o resto do dia cuidando dos ferimentos, enquanto o Madingilane esperava a morte na beira da estrada. Eles tinham conseguido defender seu território mais uma vez. Eu voltei lá naquela noite. E o King Tail estava cuidando de um ferimento bem feio na sua pata direita. Ele havia sido mordido.
Bem mais tarde, quando já era noite, eu continuei ouvindo rugidos no campo e ao redor do alojamento. De repente, um dos guardas florestais bateu à minha porta e falou: "Pega logo a sua câmera e vem rápido." Karen logo descobre de onde vinham os rugidos. Os Madingilanes estavam apertando o cerco. A gente foi acompanhando os Madingilanes pela estrada. E eu pensei, não, eu não acredito nisso. Vai acontecer a mesma coisa. Parecia que os Madingilanes queriam se vingar. Eles estavam longe e a gente teve que correr para alcançá-los. Aí, quando a gente passou por outro declive, a luta já estava rolando. A gente viu uma nuvem de terra e ouviu rugidos e rosnados. Uma guerra horrível tinha estourado. Ainda não dava para saber quem era quem. Aí, quando a gente chegou mais perto, conseguiu ver que era um dos mapogos, com 4 Madingilanes em cima dele. Ainda não dava para saber quem era quem. Aí, quando a gente chegou mais perto, viu que era um dos mapogos, com 4 Madingilanes em cima dele. Logo fica claro que é King Tail sendo atacado pelos 4 invasores. Ele está machucado, mas continua lutando para escapar. Foi uma luta selvagem. Eu nunca tinha visto tamanha brutalidade. Eles estavam esquartejando o King Tail. Tinha um entre as patas traseiras dele, acabando com a genitália, um ponto nevrálgico. Aí, de repente, ouvimos um estalo que mais parecia um tiro. Deu para ouvir a coluna dele quebrando. Muito sangue. É claro que é muito mais intenso quando você vê esse tipo de coisa bem na sua frente. O cheiro, os sons, a visão de tudo, olha, é muito, muito forte. De repente, o Mr. T apareceu do nada. Ele veio pela lateral e atacou um dos Madingilanes. King Tail já está muito ferido, mas isso não impede Mr. T de tentar salvar o irmão. Ele ataca 2 Madingilanes. Ele tentou ajudar o irmão, mas sabia que não tinha o que fazer. Ele desistiu e fugiu. 2 dos leões que ainda estavam atacando o King Tail pararam e foram atrás do Mr. T com os irmãos. Se fosse pego, Mr. T teria o mesmo destino do irmão. O King Tail não estava conseguindo respirar direito. Ficou um silêncio sepulcral. Dava para ouvir um alfinete caindo no chão. Sem dúvida, nós gostaríamos muito de salvar a vida dos animais, mas não podemos interferir. Não podemos fazer nada. Mr. T consegue fugir.
e os Madinglanes voltam para terminar o que tinham começado. A gente ficou ouvindo os passos deles durante uns 10 minutos, até finalmente os avistar caminhando pela estrada. Eles sabiam que tinham machucado o macho para valer. Ele jamais conseguiria se recuperar e voltar a ser uma ameaça novamente. Então decidiram acabar com ele. Aí a gente já sabia o que ia acontecer com o Kingtail. Ele ia morrer. Ver o Kingtail sendo dilacerado foi um dos piores momentos da minha vida. Uma das piores partes, para mim, foi ver a reação dos guardas florestais. Eles ficaram tristes e... Bom, é que eles tiveram uma reação emotiva demais. Eu fiquei sabendo que o Kingtail tinha morrido naquela noite e... eu chorei. Ele era o meu leão preferido e... eu gostava dele. Eu fiquei muito triste. Eu tive que contar para outras pessoas pelo rádio no dia seguinte e todo mundo ficou em silêncio. Ninguém acreditava, ninguém queria acreditar. E teve muita gente que chorou. Depois que já havia amanhecido, a gente saiu do alojamento para tentar descobrir o que tinha acontecido à noite. Quando chegamos ao local, vimos uma cena muito chocante. A gente encontrou uma hiena e 2 chacais de dorso preto comendo a carcaça do Kingtail. Ele morreu. Um leão tão forte e imponente e não restava mais nada. Uma das coisas mais impressionantes que eu já vi foi um chacal de dorso preto indo embora com a juba do que tinha sido um leão majestoso. E essa foi a última vez que eu vi o Kingtail. Logo após a morte do irmão, Mr.